Mas a impressão 3D tem uma coisa legal que eu queria comentar, que é o seguinte, né? Hoje a gente vive um mundo muito virtual. Estão mergulhando em metaversos, em universos virtuais. A impressão 3D, ela é uma coisa incrível porque ela faz ao contrário. Ela traz você para o mundo real. Sim. Eu pego uma coisa que é virtual, que está lá no computador, e crio um objeto para você aqui. Sim. Fala Makers, começando mais um episódio do podcast Fala Makers, episódio número 3. Eu sou Alexandre Borges do canal Agora Fala Hightech, eu tô aqui com o Fábio Miranda do canal Mira 3D. Fala aí, Fábio. Fala, turma. Hoje, podcast top aqui. Vamos falar com um convidado, o mais ilustre do meio. Vai ser agora, hein? Aguarde. Vamos lá, Ale. Vamos lá? Com quem nós vamos conversar hoje? Chamei até de Fábio, você viu? Gostei. Hoje a gente vai falar com uma lenda aí da impressão 3D. Bacana. É uma lenda da impressão 3D. Esse É uma lenda conhecido aí, que é o Antônio Dimitrov, o famoso Jimmy. Fala aí, Jimmy. Pessoal, muito obrigado. Eu sou um eterno aprendiz, né? Eu sou um aprendiz padawan, né? Eu não estou sempre aprendendo. Eu acho que você é um professor. Viu? Eu gostei do Padawan. Eu sou padawan, estou sempre aprendendo, porque impressão 3D, todo dia a gente aprende uma coisa nova e também faz uma besteira. Boa. Então, é um eterno aprendizado. A besteira a gente sempre vai fazendo, né? Na impressão 3D não tem como, né? Não, a impressão 3D ela não é uma ciência exata. Não, isso é legal. Mas, Ale, quero saber se hoje rola alguém aí tá nos apoiando aí hoje? Tem. Hoje a gente tem um patrocinador que é a 3DT Solutions. Então, se você estiver procurando aí uma impressora de resina aí, de qualidade, ou peças para suas impressoras da Anycubic, eles são especialistas em impressoras da Anycubic, né? Então, é só entrar em contato com eles. O site deles é www.3dt.com.br ou vou deixar aqui embaixo na descrição também. Então, já aproveita, corre lá. Boa, é isso aí. Mas, Jimmy, vamos iniciar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Jimmy, o que eu acho assim? Eu quero saber assim, se apresenta aí. Se apresenta, tipo, fala pra galera como é que foi que você começou, o que aconteceu pra você entrar nesse mundão aí de impressão 3D. Eu sou da área de TI, né? Eu sou aposentado do Banco do Brasil, trabalhei 9 anos em Brasília, montando uma equipe lá para combater essas fraudes na internet. Caramba! E a gente coordenava uma subcomissão na Febraban com os 13 maiores bancos, né? E a gente tinha toda a área técnica dos bancos para combater esses programas espiões, esses que instalam no computador, até hoje, né? Trojan, spam, essas... E hoje é um ataque no celular também. Então a gente montou uma equipe lá e a gente fazia esse combate aí com ações. Tinha um convênio com a Polícia Federal, legal. A gente trabalhava, que bacana. Fazia... Mas você sabe programação, essas coisas? Eu já estou meio enferrujado, né? Porque eu aposentei em 2012, né? Então estou fora da área. Aí as coisas... COBOL, nossa. Não, COBOL com cartão perfurado. Exato. Nossa. Então eu também mexi com isso também. Isso. Aí você derrubava aqueles monte de cartão, você tinha que ficar colocando tudo na ordem, porque senão não processava. Eu aprendi isso aí. E aí a gente... Em 2012, mas aí a área é muito dinâmica, né? Mas eu tenho contato ainda com o pessoal que trabalha com isso, a gente vai conversando. Aí em 2020, no comecinho de 2020, eu peguei a minha primeira impressora. Mas você se aposentou, você ficou quanto tempo parado? Eu aposentei em 2012, e aí comecei a trabalhar, continuar na área de TI ainda. E eu fazia muita palestra lá no banco, então a minha intenção era vender palestras sobre segurança de informação, Caramba, nas empresas. Que legal. Cheguei a fazer umas 2 ou 3, aí montei a empresa para começar a vender essas palestras. Só que a minha mãe ficou doente, eu tive que trazer ela para casa para morar comigo. E aí eu fiquei... Ela é aqui de São Paulo também. É, de São Paulo. Mas aí ela estava muito ruim, fiquei 3 anos com ela. Eu já morava sozinho, e trouxe a minha mãe para cuidar dela. E aí não tinha jeito de fazer as palestras e também você vai se desatualizando. E acabou. Com certeza. Aí em 2019, finzinho de 2019, o meu irmão estava trazendo impressora Ender
via Paraguai, via aquele importa fácil do Correio. Nossa, do Paraguai, tá? Porque eles faziam aquela legal. importa fácil do Correio. Sim, eu lembro. E aí você paga os impostos direitinho e vem mais fácil, né? Sim. E ele trazia uma quantidade, montava e vendia. Como ele estava me devendo uma grana no comecinho de janeiro, abate aí, me dá uma impressora dessa para diminuir o prejuízo e aí eu vou mexer, aprender a mexer. Aí depois veio a pandemia, a gente ficou isolado, a impressão 3D me ajudou a não ficar maluco. Bacana. Legal. Né? Então a gente ficou aquele monte de live, monte de pessoal. E a gente vai conhecendo. Eu entrei no grupo lá do projeto IGIA para fazer aquelas hastes dos protetores faciais. Sim. A Natasha comentou, acho que se não me engano, a Natasha comentou desse projeto. Ela exatamente. E aí a gente tinha um grupo aqui em São Paulo, um grupo de WhatsApp, e eu cheguei a fazer 470 daquelas hastes. Caramba! Eu doava. Bastante. Nossa, fez bastante. Aí tinha um escritório que recebia as hastes, o Calunga doou o plástico lá, o acetato. Tá. Legal. O Calunga doou aquele acetato. Aí tinha uma equipe que higienizava, e aí no site do Projeto IJA, hospitais públicos e postos de saúde cadastravam a necessidade que eles tinham. E a gente produzia, passava nesse escritório, montava e eles iam entregar. Aí o próprio Mercado Livre, a Jadilog, ajudou muito na logística, porque como a gente não podia sair de casa, o Mercado Livre vinha recolher a nossa produção. Agora tem uma pergunta boa disso aí. Você acabou trabalhando bastante com impressão 3D por causa disso até. Do dia que você aprendeu, você ganhou sua impressora, até o dia que você aprendeu a imprimir, né? Conseguiu imprimir direito. Não acabei, continuo aprendendo todo dia, meu amigo. Não tem isso. Isso é verdade. A gente não tem. Agora, assim, o fato de ajudar lá no projeto foi muito legal, porque quem me ajudou, por exemplo, a Jasmine, do Cultura Maker. Putz, Jasmine. Ela manjava muito de cura. Ela é de Curitiba, né? É, do Paraná, Curitiba. Muito boa de cura. E aí ela soltou um perfil do cura próprio para alta velocidade, específico para usar nas hastes. Ai, que legal. Aí eu fazia com 1 hora e pouco, conseguia fazer uma haste daquela com a qualidade boa, porque não adiantava fazer. O pessoal começou a fazer desesperado para produção, um em cima do outro, 10 hastes juntas em cima. Eu já vi, o pessoal. 2 ou 3 dentro da mesa ali, tentando encaixar. E aí dava muito problema, porque o pessoal da montagem dizia, isso aqui não dá para aproveitar. Putz, perdia bastante. Aconteceu isso bastante. Porque ficava frágil e tal. Com certeza. Né? E a gente, foi um trabalho legal e que eu aprendi muita coisa. Legal. Aí começou a impressora, a extrusora de plástico da Ender rachou, porque não aguentou a produção. Várias racharam. As molinhas, né? A gente vai aprendendo, todas essas coisas. E até hoje eu vou ajudando o pessoal nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque em 3 anos eu já passei por muita coisa. E aí o cara fala, eu tô aqui, começa a imprimir legal e depois para, dá subextrusão. Aí eu já tenho 3, 4 coisas que aconteceu comigo, eu falo para ele olhar. Sim. Até outro dia que eu postei no Instagram uma peça toda cheia de buraquinho, e aí depois, o antes e o depois e o causador. Eu vi. Foi uma pessoa que eu ajudei, ele me deu as fotos, que ele estava com esse problema. Eu falei, olha o teu tubo perfeito e o conector, ou ele está solto e o perfeito, ou então ele está mordendo demais. Aí foi exatamente isso que estava acontecendo. Que legal, hein? Porque já aconteceu comigo. Sim. Mas que nem assim, quando você começou foi em 2020, né? Janeiro, janeiro. Né? De quando você pegou a impressora até você aprender. O que você fez para aprender legal a mexer na impressão? Aí é o lance dos canais. Aí foi o próprio Murilo 3D Geek Show, o canal da Jasmine. Tinha o Molina na época, também tinha um curso, né? Ele conhecia bastante coisa. Ele parou, quer dizer, ele voltou. Ele faz um pouquinho agora, né? O Lelo, do BR Makers, também eu seguia dele. Legal. O Jo Infotech lá o Jo, do gente Sul, boa, né? É bom falar dessa galera. O Wilson 3D Print também, que ele mexeu com drone. O Wilson, ele é médico, não é? Não, ele eu acho que ele é policial. Não, então é outro. É o Dr. 3D Print. Isso, é o médico, é o médico. Ele é lá do Rio também. E na época, 2020, foi o ano das lives, né? E eu participava, cheguei a participar de 3 mega lives, né?
cheguei a participar de 3 lives ao mesmo tempo, 2 no computador e uma no celular. Que legal. E eu participo. Então, assim, eu sou robista, acabei assim, depois que eu aprendi, terminou ali o projeto IG, eu já estava mais esfolado, né? Só que para vender, na pandemia não dava, porque os correios estavam fechados, não tinha vacina, eu estava isolado em casa, então eu falei, não vou mexer com isso agora. E aí agora eu decidi, tenho um hobby caro, mas eu sou robista e eu vou apoiando quem divulga conhecimento. Legal. Né? Isso então, é legal. eu estou sempre fazendo isso. Então, 2020 foi o ano das lives, e a gente apoiando. E aí a gente vai conhecendo, apoiando. Mas agora você falou uma coisa que eu acho que vai ser interessante a gente comentar. Os youtubers, ou esse pessoal que ensina bastante na internet e tal, teve uma leva que era muito dedicada a isso, só que eu vejo que esse pessoal meio não aguentou. Não. Né? Você viu que agora a Jasmine mesmo, para mim, era uma das melhores de todos. Assim. Mas é uma característica, assim, quem vende curso, ou quem está com canal, a tecnologia, em 6 meses muda tudo. Exato. Muda bastante. Então, quem, por exemplo, vai fazer um curso em vídeo para vender o curso online, ele tem que estar toda hora fazendo vídeo. Não, e até ele preparar todo o material, o material já saiu outro. Já saiu outro. Então, tem que se dedicar. Ele fica um cachorro correndo atrás do rabo. Ele tem que entender que aquilo é um negócio. E aí um curso que você para de gravar os vídeos, você vai gastar o anúncio no YouTube para vender o teu curso, quando o pessoal vai fazer, não dá impacto, porque está com cura versão 4, né? Versão atualizada. Então, e hoje é muito dinâmico, né? Então, esse é um dos problemas, né? Aí fica essa questão, você comprou a impressora. Você chegou a fazer algum curso ou não? Fiz o do Molina. Do Molina, você fez? Fiz do Molina, porque ele tinha uma parte técnica legal que eu gostei. Ele é bastante técnico. Então, e ele tinha lá umas análises de impressora, de problemas da impressora, né? No canal. E lá no curso eu gostava dele por causa bem disso. detalhado. A análise de impressora dele era fantástica. Os últimos vídeos dele, se eu não me engano, foi um curso. Ele reabriu agora, parece que agora, recentemente, ele parou por mais de ano. Foi. E agora, porque ele estava morando nos Estados Unidos, né? Foi, aí ele ficou com um problema de saúde também, que ele estava se tratando, tudo, e agora que ele verdade, ele também aí tem o pessoal, assim, tem a turma que faz curso, que nem o Willow, né, de curso de Fusion 3D, também é muito bom, é um menino ótimo. Eu acho ele bom, hein? Lá do Mato Grosso do Sul, ele né? é muito bom. Muito bom. Ele tem uma didática eu muito aprendi legal. algumas coisas nos vídeos dele. Sempre me perguntam sobre... Eu indico o Willow. Para mim... Porque ele tem uma vivência muito prática, que ele trabalhava com a prática, né? Então, essa parte de peça técnica, de desenhar a peça e fazer, instalar na máquina, ele tem essa visão porque ele era do chão de fábrica. Isso que é legal. Então, ele tem essa... E as pessoas não entendem que quando você vai aprender um desenho 3D, você tem que começar a aprender por este lado, para depois você ir para a parte decorativa da coisa. Se você não... primeiro você vai para o técnico, aprende o né? básico, e aí depois você vai para o lado artístico. Você tem que ter o básico de desenho técnico. Exatamente. O povo quer pular etapa. No século passado, antes da internet, eu cheguei a fazer 6 meses de desenho técnico. Né? Então, essa parte do desenho técnico, de visão, né? Cotas, dimensões, e você conseguir visualizar em 3D tendo só 3 vistas da peça e você imaginar como é que a peça vai ser em 3D. Isso ajuda muito. Exato. Agora na impressão 3D. Mas a impressão 3D tem uma coisa legal que eu queria comentar, que é o seguinte, né? Hoje a gente vive um mundo muito virtual. Então, mergulhando em metaversos e em universos virtuais. A impressão 3D, ela é uma coisa incrível porque ela faz ao contrário. Ela traz você para o mundo real. Sim. Eu pego uma coisa que é virtual, que está lá no computador, e crio um objeto para você aqui. Sim, verdade. Então, a gente é o contrário. A gente precisa dessa virada de chave, porque a gente não vai viver no virtual. A gente vai ficar alienado lá naquele mundo virtual. Exatamente. Já estão ficando, né? Tem alguns que já estão. E aí a gente da impressão 3D que a gente faz o contrário. Eu pego o que está ali no metaverso e ponho aqui na sua mesa. É isso aí. Materializa a coisa. Materializa. É isso aí mesmo. Então a gente tem que a gente tem essa virada. E outra coisa assim que a gente estava comentando aqui antes de entrar aqui é a questão do pessoal que empreende. Tá.
tem um foco muito errado que o pessoal fala, começa a anunciar e depois de um ano desiste. Na pandemia foi muito disso. O pessoal estava desesperado, vou comprar impressora, vou ganhar dinheiro. Tem bastante gente que fez 40% isso. de quem comprou no primeiro ano da pandemia encostou a impressora. Ah, com certeza. Desistiu, verdade. Desistiu. Foram várias. Por quê? O foco, o cara começa a anunciar que eu faço produtos de impressão 3D. Tá. Quando você vai reformar sua casa, você procura o cara que faz serviços em maquita ou procura um cara que assenta piso? O cara tem que anunciar que assenta piso. Se ele anunciar que eu faço serviço em maquita, não vai vender. É verdade. A pessoa acaba ficando só na na maquita. Não, eu vou te mostrar um vídeo aqui usando a minha maquita. Não vai vender. É a maquita que você está vendendo, né? Então, a gente tem que você tem que mostrar o produto solução. que você faz. Olha aqui o piso que eu coloquei. É isso aí. Olha aqui a técnica que eu uso para colocar esse piso aqui. Fica perfeito. Né? E aí o pessoal da impressão 3D anuncia que vende impressão 3D. Não, você tem que vender um produto, uma solução de problema. E a impressão 3D é a ferramenta. Mas de repente, o problema que o cara tem, ele pode resolver numa CNC, numa cortadora laser. Sim, você pode vender isso também. Só que você tem que ver qual que é o problema do cara e oferecer a solução. E, às vezes, a solução é usando uma impressora 3D. E preço, né? Porque o pessoal também não sabe colocar preço nos produtos. Esse problema. Isso daí, Mas qual é o problema? O brasileiro, normalmente, ele não é um empreendedor nato. Ele não aprendeu na escola, ele não teve essa educação. Não é ensinado na escola, né? Então, ele sempre vai... É aquele tal negócio que a gente estava conversando. Tipo, os argentinos são muito mais evoluídos que a gente na impressão 3D. Por quê? Lá eles já acostumaram a ter uma economia muito estável, bem pior. Igual a nossa dos anos 80. E a característica de ter que resolver um problema sem poder importar a peça. Porque, isso, né? que Então, eles não conseguem. Então eu faço a peça aqui. Exatamente. Então ele já tem esse espírito empreendedor. Então lá praticamente todo mundo tem uma impressora 3D porque os caras resolvem problemas. Eles consomem o dobro de filamento. A diferença. Do que o Brasil inteiro. Então, vê o espaço que a gente tem aqui no Brasil para crescer, que é outra coisa que eu estava comentando com o Fábio. Essa questão de aqui os canais, o pessoal que cria conteúdo sobre impressão 3D tem que se juntar. Então, não é competição. Tem uns que ficam brigando. É isso que eu comento. Brigando para ser o primeiro, ser o melhor. A gente tem que ser. Olha tem que ajudar isso. o outro. Outro dia se alavanca se ajudando, não se alavanca perto dos canais lá de passando por cima. Outro dia viraram para mim, um colega, não vou citar o nome dele, mas ele virou e falou: agora vocês estão concorrendo aí, meu. Concorrendo com quem? Não, agora que vocês fizeram o podcast, vocês estão concorrendo com a STL Flix. Eu falei, cara, eu não estou concorrendo com a STL Flix, cara. Pelo contrário, eu enxergo a STL Flix como uma parceira, a gente tá junto. Vamos chamar a STL Flix. Até se a STL Flix quiser vir aqui para bater papo, a gente vem. Porque é bem isso que você falou, Jimmy. Eu acho que a gente tem que se juntar e trazer soluções para ajudar mais pessoas. A gente tem que fazer o seguinte, aprenda, coopere e passe para frente. Exatamente. Mas essa é a nova metodologia de empreendedor, não só de administrar uma empresa, mas de empreender. É a nova metodologia. Uma coisa que, assim, você começa a empreender qualquer coisa aí no Mercado Livre ou nesses sites de comércio eletrônico, né? Qual o problema do Brasil? É a extensão territorial. Sim. Então, o frete começa a ser um problema. A impressão 3D, você tem uma pecinha ali, que você vai vender por R$15, o frete sai 30. Sai 30. Esse 40. O frete é complicado. O que a gente precisa fazer na impressão 3D? Juntar um coletivo, uma cooperativa, um coletivo. Nossa, em todas as regiões. E cada o cara vende aqui e distribui lá. Mas é uma rede, né? A gente vende num site e eu passo para o cara que tiver com os fretes mais próximos. Lá ele distribui. E lá ele distribui. Então, eu não vou fazer aqui para vender lá para o Ceará. Eu amo um amigo, empreendedor, que eu vou passar esse serviço para ele. E o site faz o coletivo de distribuir isso e atender todo mundo. Não precisa só para a galera entender, nós somos de São Paulo, capital. Então, a distância para o Ceará seria muito grande. Seria muito bom no Nordeste ter um polo de makers. Então, e a gente pega no Brasil inteiro, monta um coletivo e aí não vamos ser um concorrente do outro lá no porque aí você olha no Mercado Livre, é uma briga de preço no Mercado Livre. Sim. Às vezes o cara põe um anúncio de um produto lá que eu sei que ele não está cobrindo nem o custo. Não calculou. Não cobre nem o custo. Aí ele vai vende um ou outro e depois
não vende mais. Aí entra naqueles 40% que desiste da impressão porque não viu o retorno. Se a gente pegar todo esse pessoal que está fazendo essa briga de preço, juntar nesse coletivo, e a gente vai vender por um preço calculado certinho, e aí quando tiver serviço no Nordeste, eu mando para você, quando tiver no Mato Grosso, vai para você, e aí você divide o serviço, ninguém concorre com ninguém, todo mundo vende. Agora, você acha que você deveria ter uma associação da impressão 3D? Já pensou que seria interessante? Tem os fabricantes aí de coisas, eles estão tentando criar, né? Quem está tentando? Eu quero saber essa aí. Os fabricantes de filamento. De filamento? De coisas estão tentando criar. É o Kleber lá da 3DX. A 3DX. O pessoal que organiza a Expo 3D, eles estão correndo até para ver essa questão de legal, a papelada que precisa fazer, que já existe assim informalmente a Associação Brasileira de Impressão 3D, mas eles querem fazer a associação valer no papel mesmo. O pessoal da 3DX ali, eu vejo um pouco muito eles caminhando muito sozinho. Eu não vejo eles. Mas esse lance da concorrência, não querer ser. Parece que está com medo. E tem que ajudar. A gente. Esses poucos fabricantes que a gente tem de filamento aqui, ninguém tem que concorrer com ninguém, porque a gente tem. Você calcula a população da Argentina, eles vendem o dobro de filamento que o Brasil inteiro. O mercado que a gente tem para fazer, esses meia dúzia de fabricantes tem que trabalhar junto, não pode ser concorrente. Não, mas eles enxergam sempre o outro sempre como concorrente. Então, e fica um negócio. Quando eu comentei com o Mira de a gente montar o podcast e tudo mais. A gente se organizou e tudo. Aí vieram outras pessoas falando, não, mas você vai levar concorrentes lá para bater papo com vocês? Não é ruim no canal de vocês? Não. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Então, mas a gente acho que tem que divulgar viver mais. Em sociedade é cooperar, é trabalhar junto. Isso é a definição de sociedade. A gente vive numa sociedade de competição, que a gente quer ser o primeiro. A gente faz competição na escola para achar o melhor aluno, a melhor equipe. Vamos fazer uma competição. Esse é o problema. Vamos fazer uma competição na escola para que todo mundo aprenda essa matéria. Aqui todo mundo tire nota acima de. Todo mundo passe no vestibular. É verdade, né? O estudo ele já começa ali. Porque a escola está muito voltada a formar um trabalhador. Então, é do Brasil, né? É do Brasil isso, né? O Brasil tem... E não alguém que vai pensar em solucionar problemas. Você pega na história aí, a gente, desde pequeno, isso há anos e anos atrás, é bem isso. A gente é educado para ser um funcionário. A gente não é educado para virar um empreendedor, criar uma empresa. Não, assim, se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, não, é o contrário, né? E essas novas metodologias, escolas novas, que têm esses métodos mais interessantes, no fundo, elas usam todos o método do Paulo Freire aqui, que eu estou sempre com o botão dele aqui. Essa ideia de que o ensino não tem que ser um ensino bancário, que o professor tem o conhecimento e ele passa para você, deposita na sua cabeça. Sim. Não é isso. A gente tem que, junto com o aluno, descobrir coisas. A impressão 3D é ótima para isso, porque você, junto com o aluno, você faz uma coisa e aprende a matéria. O trabalho do Emanuel, que é o próximo, né, o Emanuel, ele montou um material paradidático justamente para, do 1º ao 9º ano, ensinar as crianças, e a impressora 3D entra ali para ser o coadjuvante, não é o produto. Não é o produto, perfeito. Ela ajuda, perfeito. O produto é as aulas que as crianças vão usar, e elas vão poder usar a impressora como... Mas o que você acha que o empreendedor brasileiro, aquele cara que tem uma impressorinha e ele quer poder ganhar um dinheiro extra primeiro, sim, claro, antes de virar um negócio? O pessoal tem que pensar nisso. Você não pode meter as caras lá Sim. Peço a conta e vou comprar 3 impressoras e vou tacar. É louco. Porque aí você fica no foco da ferramenta. A impressora é a ferramenta. O foco é o produto. Qual o problema que você quer resolver? O que você conhece? Você conhece de desenho técnico? Você conhece de máquina? Você já trabalhou? Você trabalha em metalurgia? Trabalha no chão de fábrica? Qual que é os problemas que aparecem lá que você podia resolver e oferecer para as outras empresas? E vou falar uma coisa. Hoje é o 3º episódio. Hoje tá bom, tá quente hoje o episódio. E eu vou te falar, Jimmy. Em todos os outros episódios, nos outros 2, todos os convidados falaram exatamente isso que você está falando. Tem que achar um problema. Em cima desse problema,
Você cria o seu nicho, a sua solução. Aí ali que você vai fazer, não copiar os outros. Você cria ali. Tá. Porque a impressão 3D é personalização. Ok, mas o que você acha que por exemplo, olha, uma coisa o cara assim tem que aprender a sequência de coisas assim. Tá, porque hoje, a gente compreende que o cara... Eu vejo isso, perguntam muito no meu Instagram assim... Mas, Fábio, eu fico imprimindo boneco. Então, a partir do momento que você coisa. consegue identificar qual é o problema que você quer resolver, qual um nicho ali, aí você já se programa também como que eu vou falar com esse público do meu nicho. Perfeito. Então, você vai fazer curso para aprender a vender no Instagram, vender nas redes sociais, no mercado, para atender aquele público que é decoração. Então, eu tenho que falar uma coisa. Que nem o caso do sucesso é o Valmir Justo, lá da Ops 3D. A Ops 3D é verdade. Ele faz decoração... Esse cara é bom para trazer, hein? Sim, o Jimmy já indiquei. Jimmy já até indicou. Porque ele faz decoração personalizada, um negócio que ninguém tem. E ele acompanha as tendências lá fora, os sites de decoração top que vendem pra caramba. Que material que está vendendo? Mas não é só o objeto, eu vou copiar o que saiu lá. Não, que cor que ele está usando? A cor do momento é essa, eu vou fazer a minha linha com essa cor, que é a cor da moda. Perfeito, é isso aí. Hoje o tema, o foco é natureba, então vamos fazer umas coisas com natureza. Hoje agora ele está lá com a gangue do moletom. Ele pegou os personagens que ele já tinha e agora está vestindo um moletom, está fazendo um estilo todo. Que da hora! Que é o street, moda street. Então, e ele está seguindo, fazendo decoração. Está seguindo a tendência. E ele está fazendo algo totalmente diferente. É diferente. Quem está oferecendo isso? Eu não vi ninguém. Então, difícil. E aí você vender decoração, se você só entrar num nicho assim muito básico de decoração, só se você personalizar. Se você vender igual para todo mundo... Esse aí é você não pode vender, por exemplo, no Mercado Livre... Que é onde a pessoa tem ido, né? Copia o que o outro está fazendo para fazer. Não, em Mercado Livre é assim, você tem que ter estoque para vender e entregar, rapidinho. Se você monta um site, aí você monta um site para atender o seu nicho, que é personalizado. Aí o prazo é de acordo com cada produto cada cliente é um produto específico para ele. Personalizado. Né? Aí você, uma semana eu faço, um dia eu faço, 2... Coisa que no Mercado Livre não. Você tem que, depois que você aprendeu o nicho e aprender como conversar com o teu cliente, você tem que achar o canal que vai ser melhor para você vender, para atender esse cliente. Sim, exatamente. Mas só para a galera entender, tem muita gente que entendeu isso e ganha muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Então, tem que entender que o negócio... Acho que é para subir um pouquinho o seu microfone. De novo, eu soltei ele da base. Vai desmontar o... Não, todo podcast eu arranco ele aqui da base. O meu é preso, o meu não é assim. E aí, tem esse lance. É uma coisa assim que eu percebo aqui, para atender um nicho de impressão 3D. O nicho de impressão 3D é assim, ou quem vende impressora ou quem fabrica filamento. Aí você trabalha com impressão 3D. Sim. Tem um nicho que está meio... Até algumas lojas fazem, mas eu acho que deveria focar, que é o seguinte, manutenção para impressão 3D. Seria mais ou menos o que tinha de TI antigamente, aquela que faz não, mas eu quero um negócio, computador. eu quero aquele menino da Porto Seguro que vai em casa resolver o seu problema. Entendi. Eu quero um cara de moto que aciona e vai rapidinho em casa. Eu estou com a produção aqui, 2 impressoras pifaram. Vai lá para fazer a manutenção Chama da o cara da moto, ele vem com um bico, com hot end, ele sabe mexer na impressora. É isso aí. E arruma na tua casa. Você sabe que tem gente que está fazendo meu curso que é para aprender a fazer manutenção. Eles nem querem construir a máquina. Aí faz um coletivo. Eles querem fazer isso. Aquela ideia do coletivo. Faz um coletivo com quem entende e treina esse pessoal. É um nicho para abrir uma empresa já. E distribui aí. Outra coisa que dá para fazer, ó. Quem trabalha com impressão 3D, eu arrumo a impressora para você. É bem. E todo cara precisa. Todo cara precisa. Todo dia você tem um problema na sua impressora. E deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, assim, você vendo os canais que tem hoje no YouTube, a gente tem o 3D Print Academy, tem o do Murilo, que tem a da Jasmine, ela parou um pouquinho, né? Mas tem o do Mira, tem o meu, tem o Hugo. né?
agora começou o STL Flix. STL Flix É agora que o com a Hugo também STL. parou, né? o Parou, Hugo- entre aspas, Não, né? ele, Ele migrou. Tá Ele dedicando um migrou. pouquinho mais agora na STL Flix, né? O Hugo tem uma didática muito boa. Ele tem a Mas você didática olhando ótima. hoje para todos esses canais, o que você acha que falta? Porque a gente compara muito com os canais de fora. Eu estou te perguntando isso porque o que acontece? Eu tenho muitas pessoas que são inscritas no canal e no Instagram, eles falam que os canais brasileiros parece que deram uma estagnada, então eles pararam um pouco de acompanhar o conteúdo nacional para acompanhar o que tem lá fora. Você acha que realmente está acontecendo isso? Você acha que os canais nacionais têm que mudar acho alguma coisa? Casa com aquele problema da evolução. As coisas evoluíram muito rápido. E a gente aqui, como os canais são... É mais um motivo para os canais trabalharem juntos e não concorrentes. Por quê? Como a gente tem é muito pequeno em relação ao canal lá fora, o canal lá fora vai receber impressora nova, tecnologia nova. A gente rápido, aqui né? no Brasil não tem apoio. E aqui Não é tem difícil você conseguir alguém que te mande uma coisa. Nossa, nem fala. Quando chega, todo mundo já recebeu. Exatamente. E aí fica aquele negócio, eu preciso apresentar primeiro que o outro. É aquela ideia errada da concorrência. É. Vamos juntar o pessoal e vamos todo mundo analisar e vamos fazer uma live, uma mega live com todo mundo. E aí, Murilo, o que você achou da impressora? Tal? O que você achou? Eu não achei isso, eu consegui resolver o problema assim. Faz tipo uma roda viva. Uma né? roda viva, e aí ia ter uma audiência muito maior, porque ia atingir todo o público de todos os canais. Sim. Os fabricantes iam ser mais interessantes. Eu vou mandar lá para o grupo, lá para o Roda Viva da impressão 3D. Foi ótimo esse nome. Então. Roda Viva da impressão 3D. Hoje nós temos a impressora, o novo lançamento K1 da Creality. Aqui no Roda Viva ela vai passar para O teste a o fogo. teste é fogo. Todos os Mas aí, youtubers. nesse caso, você acha que não Legal. vai cair naquilo que a gente estava comentando até antes da gente entrar aqui? Lembra que eu comentei que a Cheeto Systems me mandou a resina para fazer teste? Mas aí E eles precisa deixaram mudar aberto pode falar o que O for. fabricante lá, a gente tem esse problema do pessoal querer o apoio, que você dê apoio, mas não pode falar mal e não A pode comparar mentalidade é diferente. Então, é isso Aí que... fica difícil. Isso Fica é difícil complicado. de trabalhar. Né? Eu mesmo com robistas assinei algumas propostas de receber filamento, porque eu sou o cara que estou testando. Mas eu gosto de comprar meu filamento. Porque eu compro o que eu quero, na hora que eu quero, imprimo na hora que eu quero, Sim. e aí eu publico, e aí eu posto sempre. E quando o pessoal me consulta, fala, eu usei sempre esse filamento tal aqui, nunca tive problema. Que problema que você está tendo? De repente o problema é com a sua impressora e não com o filamento. Não, com o filamento. Porque o pessoal aí sai falando mal do filamento A, filamento B, e na verdade a impressora dele Primeira que coisa que o pessoal fala, tem umidade. tem umidade. É uma neuras com essa umidade. Ai, Não, crente que PLA vai... E se a pessoa for estudar a fundo realmente, ela vai ver que o PLA, ele não pega umidade tão fácil. Não é assim o negócio. Não é assim que Nem nem um... Você precisa nem judiar o muito, você ABS precisa também judiar não muito precisa dele. também de não, tanta, você não. tem que judiar muito Precisa dele, judiar né, muito pra ele pegar. Mas às vezes assim, tem tipo de PLA, tem um PLA que ele é mais duro mesmo. Então, Exatamente. ele está quebradiço. Não, esse PLA... É a fórmula do... A fórmula do PLA, o PLA Basic que É. você está usando, é o Basic. É. E na pandemia a gente teve o problema que batizaram muita coisa. Ah, Tem uns com PLA certeza. ABS, né? É, PLA aquela ABS. mistura, né? Que aí precisa de 230 Eu tenho um carretel Ixi, desse lá. entupia Dessa 230. mistura. Nossa, E aí, entupia tanto porque aquilo. a matéria-prima ficou cara, É. aí o pessoal teve que se virar. É, E aí fez exatamente. as gambiarras. Só que aí, se você recebe já sabendo que você tem Uhum. que trabalhar, você vai ter menos problema. Isso aqui é um PLA misto. Uhum. Então, é uma nova versão por conta do... ser um negócio mais sincero, né? Não é o mesmo PLA. Então, põe essa temperatura e ajusta aqui a retração, Uhum. porque você vai ter problema. Ele evitava, mas teve muito... mesmo na fabricação lá das hastes, a gente recebeu umas doações lá, que um negócio que atrapalhou o projeto. Para o Brasil é tudo muito novo. Uma coisa que eu percebi, assim, eu testei muito filamento de muita empresa diferente, até eu entender uma coisa. Assim, empresa grande que trabalha direito, elas camelaram, sofreram pra caramba, Já tem um pegaram monte as de manhas. marca, aí pegaram o jeitão da coisa, existe um Estabiliza. padrão. Estabiliza. Estabiliza. Agora, existe um padrão de... É a dificuldade que o Valmir comentava comigo. Ele faz vários testes. O pessoal é da Volt, né? Não, da Ops. Não, Da o Ops 3D, Valmir. né? Da Não, o Ops. Valmir. Ele comenta isso, porque ele precisa ter um padrão. Ele vende aquela peça verde
Escuro. Tá. A tonalidade, tudo Ixi, certinho. isso aí era outra coisa que era Porque é difícil dos decoração, caras e conseguirem. ele segue porque ele lança a palheta de cores do momento. É. Ele precisa, daqui a um ano, vender a mesma peça na mesma palheta. Exatamente. E aí ele seleciona os Porque é uma fabricantes. peça decorativa, E né? é um parto para conseguir, hein? Ele O mesmo seleciona tom. meia dúzia lá, 2 ou 3 fabricantes que ele pode confiar que ele recebe, que ele sabe que vai receber o mesmo verde escuro daqui a um ano. Porque essa é a inconstância. E a Emanuel vai falar pequeno. bastante sobre filamento. Eu quero ver o que ele vai falar sobre os filamentos. Emanuel vai falar bastante. E Mas, aí, prossiga. a questão aí do empreendedor. Né? Então, você vê, tem essa questão. Depois que você fecha ali o teu nicho, o teu coisa, se você vai vender personalizado, vai vender peça técnica, né? E aí você tem que trabalhar e você tem que correr atrás, se manter atualizado, porque às vezes você está levando, às vezes, que nem eu estou com uma impressora IDEX, ela tem 2 extrusores, eu consigo fazer 2 peças ao mesmo tempo. Modo espelho, né? Médio espelho. Isso é fantástico. Aí, Isso e a mesa é grande. Eu vou fazer uma. Legal. E a mesa é grande, 300 por 300. Então, além de caber mais peças, eu consigo fazer... eu sei. Mas vai para o meu engenheiro. Né? Isso para... Isso daí é... E aí, quem está empreendendo, processo, né? quem está aprendendo também tem que... Não pode se parar. Você tem que, porque é um negócio, você tem que empreender... aqui no Brasil, você não empreende parado, você empreende numa esteira. Esse é o problema Se você parar de andar, você volta para trás. Então, você está sempre numa esteira. É isso mesmo. Às vezes a esteira está um pouco mais rápida, um pouco mais devagar, mas é sempre uma esteira. Então, se você não sempre caminhar, você não é que você fica no lugar, não, você volta para trás. Mas, Jimmy, o que você acha de um cara zero? O cara tá assistindo aqui a gente e fala, pô, curti esse assunto deles aí, vou tentar abrir um negócio desse. O que você acha que é a sequência de coisas que um cara desse precisa fazer? Tipo, comprar impressora, aprender a imprimir, estudar mercado. O que é uma sequência que você acha que é razoável? Vai comprar impressora. Hoje você já tem bastante gente testando lá fora e testes, analisa uma impressora básica que te atenda. Não vai gastar muito dinheiro, porque é a primeira impressora para você não ter o prejuízo de dizer, isso não é para mim. Aprende a mexer, aprende a usar o fatiador. Eu acho que um grande problema de quem fatia não tem paciência de olhar o preview. Exatamente. Ali você preview do fatiador. Onde você vai encontrar um monte de falha. É isso mesmo. Eu que gosto de imprimir analisar o preview. Em modo vaso, até peça que não é modo vaso, eu corto a cabeça e transformo num porta-caneta. Tem vários objetos que você vai ver ali, é um Minion. Eu vi ali que você fez. É um Minion, eu corto a cabeça. Você corta a cabeça. Um gatinho, eu corto a cabeça. Porque tem uma coisa que o Jimmy adora. O quê? Suporte. Não, adoro usar são suporte. Insuportáveis. Suportes são insuportáveis, mas sabe o que são dois focos aqui que a gente precisa... O suporte em peça técnica, ele precisa ser feito. Sim. Morreu. Às vezes, você pode até desenhar uma peça com um chanfro ali que evite o suporte, dependendo da peça. Que normalmente eu faço isso. Se eu desenho, eu já vou evitando. Agora, em peça assim, decoração, ou essas peças de action figure, qual que é o grande ponto que eu falo que o suporte é insuportável? Porque o modelador não se preocupa com quem vai imprimir. Ele faz a peça com a posição mais difícil possível, né? Linda, pra imprimir. Que ele imagina ali. Pra foto, né? Que assim vai ficar ótimo no joguinho. Um pra vender vai ficar fácil. A imagem ali fica ótima, mas aquilo para imprimir é um pesadelo. Exatamente. Então, o modelador, a gente precisa valorizar os modeladores que pensam. E tem já uma leva que já está fazendo assim. Porque esse que é o X. Eu da impressão, eu não tenho que sofrer para colocar suporte numa peça que o cara não pensou. Se a peça está numa posição que não dá para evitar suporte, faz o corte e me manda, já faz os encaixes e me manda separado. Eu imprimo os braços. Aí o que está acontecendo? O Prusa e os fatiadores estão tendo que correr atrás do fatiador fazer o corte e ficar pensando de criar os pinos, porque o diabo do modelador não pensou isso antes. Pensou nisso. Mas isso é uma coisa legal para os modeladores já ficarem espertos. Existe uma leva de modelador, que só faz assim. Compra uma impressora de filamento, miserável. Vai imprimir o que você modelou, Imprime o que você modelou antes de postar. O Alçamen,
que é aquele espanhol que tem todos esses objetos que são feitos para não ter suporte. Tudo que está no Cultus lá dele E é sem super suporte e são com ângulo e tudo mais. Beleza, muito bonitas. Ele tem impressora, ele só posta depois que ele imprimiu. Testa antes. Não ficou bom. Ele vai lá, remodela, imprime de novo. Quando a impressão ficou do jeito que ele quer, aí que ele publica. Como que chama esse aí? Esse aí chama Alçaman. Alçaman. Vou até marcar. Esse é um dos caras que eu curto bastante. A-L-S-A-M-E-M. A-L-S-A? Men no final. M-E-M-N. Com E. Alçaman. Esse cara é bom, hein? Eu gosto. A maioria das peças dele é R$10 lá. Sai Ele tem algumas grátis pra você ter. Tem. Aliás, quer testar, tem umas grátis que ele dá, mas a maioria é baratinho. E uma coisa que eu faço. Outra coisa, isso aí é bom. Apoiar quem modela. Você vê que as minhas postagens no Instagram, quando tem, eu identifico e tem o perfil do cara, eu menciono o perfil, que esse desenho aqui eu imprimi do fulano de tal. É isso aí. Que é o correto. Ele posta, mesmo que ele poste grátis, ele modele e coloque grátis, ele vai ter uma satisfação muito grande de ver que o pessoal está divulgando o nome dele. Ó, imprimi sua peça. E aí vai dar nome aos bois, né? Isso, e aí ele vai ficar. Você vai dar um incentivo para ele continuar fazendo peça legal. Pô, e é uma tristeza quando a pessoa baixa um STL e não dá valor para quem fez. Não sabe o trabalho que é para fazer uma peça. Você vê, às vezes ele imprime 2, 3 vezes o orçamento até conseguir a peça perfeita para imprimir. Exatamente. E ele põe lá R$10. Aí o pessoal vem pedir a peça para mim. Vai lá no Cultus, tá aqui o link, é R$10. Você não vai e acha ruim, né? Quando você faz. Eu sei que já fiz isso e reclamam. Eu falo, então, vamos valorizar, pelo amor de Deus. Vamos cobrar o modelador para fazer as peças sem suporte, né? Mas vamos valorizar o trabalho deles. Valorizar eles também. Verdade. Então ponha o nome de quem. Você imprimiu a peça, mesmo que você está vendendo. Eu estou vendendo esse vaso aqui. Põe a peça, o nome de. Esse vaso é do fulano de tal. Eu estou vendendo a peça impressa, mas o trabalho, a ideia criativa desse fulano aqui. Valoriza. Eu teve vou até comentar aqui, né? Que teve uma coisa que eu achei bem interessante, que até o Murilo, do 3D Geek Show, fez. Ele veio até mandar mensagem no WhatsApp, aí perguntar se eu tinha como ajudar a divulgar e tudo mais com ele. Ele criou um guia, um e-book, né? Sim, você chegou a ver, né? Eu também repostei lá no Ele fez um e-book, eu achei bem legal. E não é porque ele é outro canal que eu vou falar, não, é meu concorrente. Eu concordei com ele e falei, tamo junto. Vamos lá divulgar. Tamo junto. Aí, a gente tem um potencial de crescimento da impressão 3D no Brasil que a gente tem que trabalhar junto, não passando a perna no outro. E ele fez esse e-book, que é o quê? Como ele testou várias máquinas, a gente não está numa corrida. Ele coloca nesse e-book dicas, né, do que ele testou, o que ele recomenda, o que ele não recomenda. A corrida, a gente tem que ter o foco seguinte, a corrida não é ser o melhor. A corrida é fazer a impressão 3D crescer no Brasil. Porque aí todo mundo cresce proporcionalmente. Aí vai crescer, isso que tem o modelador vai crescer, quem venda, o filamento. Tudo. E você vai também oferecer produto personalizado e barato para todo mundo. Sim. Né? Isso que é uma resolver problemas. Que é isso que a gente tem que fazer com a impressão 3D. O foco é resolver problemas. Exatamente. Eu acho que sempre vai ser isso. Aliás, qualquer negócio. Se tiver esse foco, essa visão, vai dar certo e todo mundo vai crescer. Se não tiver, não vai. Vai patinar e não vai. E aqui está o negócio. A gente criou um podcast com a ideia de chamar todo mundo. Vamos chamar. Tem essa de não vamos chamar o Murilo, não vamos chamar o pessoal da STL. Lógico que vamos. A gente colocou o nome até Fala Makers. Poderia ser Fala o pessoal de impressão 3D. Aí ficaria um nicho muito fechado, né? É para chamar qualquer um. Todo mundo. Claro. Robótica, automação, qualquer um que crie alguma coisa. Como o foco é resolver o problema, você precisa usar várias ferramentas. Exatamente. Então a gente não está no foco de... Não é vender impressão 3D, é vender solução. A solução pode ser a impressão 3D junto com um corte a laser, porque... Exato. Às vezes você vai pegar umas coisas, o cara fica lá imprimindo centenas de peças para vender, para atender o cliente lá e fica maluco. Uma outra solução ele pode ter ali. Se você tivesse um corte a laser, você faz uma parte da peça com o corte a laser, que faz tudo de uma vez. Sim. Ali, e depois você só faz o complemento, acrescenta um negócio de impressão 3D. Não, e tem muita gente ganhando dinheiro assim. Mas vamos lá. Jimmy, me fala uma coisa. A gente está chegando quase no finalzinho aqui. Legal. Foi muito bom. Queria... Passou rápido, né? Passa rápido, né?
Assunto bom é assim, né? muito bom. Assunto bom, nossa, sem Mas assim, pausa. para quem está ouvindo no Spotify ou quem estiver assistindo aí no YouTube, o que você recomenda hoje para quem quer entrar nessa área de impressão 3D? O que você fala assim, para essa pessoa que tá na dúvida de se entra, não entra, se vale a pena, não vale a pena? O que o Jimmy recomenda? Não, eu acho que assim, você tem que perca esse medo e corre atrás. Você veja o que você conhece, qual que é o hobby. Às vezes o hobby é coisa que você goste. E vai atrás para fazer ou uma coisa que você goste e que você sabe que tem... O cara gosta de carro antigo. O pessoal precisa de um monte de pecinha de plástico para arrumar o carro antigo que não acha mais, aquele painel estourado, aquele botão do Fusca que você não acha mais, do Opala. Então, você gosta disso, você já conhece a turma. Sim. Então, você já compra uma impressora simples, não vai gastar muito dinheiro. Depois evolui. Começa com PLA. Aprende Depois, as manhas, depois vai para o ABS, depois vai para essas materiais, dependendo da área que você vai ter que trabalhar com impressora fechada, material de engenharia, aí depende do foco. Mas evolução. É evolução do que você definiu lá. Eu vou trabalhar, o meu problema vai ser fazer essas pecinhas, se vai ser peça de carro que vai ficar exposto, tem que ser ser já ABS, tem que ser outros materiais. Vai ficar dentro do cofre do motor, aí tem que ser nylon. Já vai ter que evoluir mais ainda. Então, esse é um foco. E uma coisa que assim, as pequenas empresas precisam muito de manutenção também. Além da manutenção, que é a dica lá de fazer uma empresa para dar manutenção à impressora, você com a impressora, você vai correr atrás de empresas pequenas que precisam de manutenção, que está lá com a máquina encostada e você sabe desenhar. Aí você faz o curso, aprende que nem o curso lá do ILO para desenho técnico, vai aprender a fazer peça técnica e vai atender essas empresas pequenas que estão, às vezes, com a máquina encostada e você faz um retrofit lá na máquina e ajuda. Atrás de conhecimento é sempre. Agora sempre, você tem que, assim... Sempre. Corre atrás dos canais, vê os vídeos, entra no Facebook. Eu não recomendo, porque o Facebook procura uns grupos que... Lá é zoado. Uns grupos de Telegram ou de coisa. Foge desses grupos que vendem STL pirata, que você está fazendo coisa errada. Facebook tem essa frescura. Né? E aí você trabalha... E o conhecimento... Eu estou aqui com 60 e tantos anos e todo dia estou aprendendo. Por isso que eu falo que eu sou aprendiz, eu não sou mestre. Eu sou aprendiz porque todo dia tem coisa para aprender. Então, quem vai empreender, você não pode... É aquilo que eu falei, você está numa esteira, não está parado de pé, não vai ficar no lugar, não. Se você não se movimentar e correr atrás de conhecimento, você vai ficar para trás. Aí o Jimmy trouxe 2 plaquinhas aqui pra gente, Opa, né? Uma que tá minha. Uma tá minha. Aqui, ó. Essa aqui foi a que ele me deu, tá escrito, coopere, aprenda e compartilhe. Achei fantástico. Não é isso que ele tem que fazer? Bem isso mesmo, muito obrigado. E a minha, ó. Impressão 3D não é uma ciência exata. Exatamente. Perfeito. Tem na lateral também, ó. Tem compartilhe. Compartilhe e aprenda. Aí, ó. É legal. Aí. Jimmy, a gente tem uma lembrancinha. Ó, Jimmy, aqui ó, pra você, ó. É só uma lembrancinha, assim, só para você lembrar legal, aí da participação no canal. Queria te agradecer aí. Muito legal. Se Mira quer falar mais alguma coisa aí pro... Pô, Jimmy, parabéns. Eu acho legal, viu? Eu acho legal. A gente vira e mexe. Não tem tanto evento assim no Brasil, né? Não, mas quando a gente se encontra, eu acho muito fantástico. É aquilo que você falou, é sempre um aprendizado. É sempre uma ideia, uma conversa boa que a gente tem, que eu acho que cada vez mais precisamos ter. Isso. E é todo mundo, não só... todo mundo do meio que quer aprender alguma coisa. E o foco, uma coisa importante que você falou, aprender sempre. É isso. Mas, muito Jimmy, obrigado. muito obrigado. Foi fantástico mesmo hoje. E tamo junto nas próximas jornadas por aí, tá bom? A gente volta aqui sempre que precisar. Se quiser, a gente volta aí para conversar mais. Vamos fazer uma roda. Gostei da roda. Roda viva. A ideia foi fantástica. Roda viva eu gostei. Eu gostei da ideia. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal do podcast Fala Makers. Corre lá no canal do Mira também, do Agora Fala Hightech. 3DT Solution. Tiver procurando a impressora aí de resina, link vai estar aqui embaixo na descrição, já corre lá, que eles têm peça de reposição, são os maiores fornecedores da Anycubic aqui no Brasil, tá? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Makers! Até mais! Valeu, hein?